Para o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Glória a Deus. Boa tarde, pessoal. Graça e paz. Estamos aqui para mais um programa Vida na Palavra. Meu nome é Fábia. Eu sou da Igreja Verbo da Vida. Estou aqui com Daniele, a esposa do nosso pastor Roberto Soares, e a gente vai compartilhar a palavra do Senhor para que venhamos a se fortalecer ainda mais, porque grandes são os desafios, mas maior do que os desafios é o nosso Deus, o Deus que é Pai, o Pai que é Deus, o Todo-Poderoso. Então fica aí conectado até o final, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós. Então eu vou passar aqui para a Daniele se apresentar. Na verdade, dá um alô, né? Que eu já falei. Daniela, fica à vontade. Olá, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Declaro uma tarde abençoada na vida de vocês e espero que vocês estejam com o coração bem aberto para receber tudo o que Deus vai falar aos nossos corações. Eu estou numa expectativa muito grande do que Deus vai falar, porque eu sei, que Deus tem um público de pessoas para alcançar hoje que precisa ouvir dessa palavra. E Deus vai falar fortemente ao seu coração se você gerar expectativa no que Ele vai falar com você. Amém? Amém, glória a Deus, eu creio nisso e será uma bênção. Vamos aqui para o grupo, para a gente mandar um alô para o pessoal, os irmãos. A irmã Maria, né, lá de São Vicente, está conectada, ela é fiel, ela sempre está nos acompanhando. Meu esposo, Tiago, Aldenora, a nossa irmã Gleisiane, Luciene e Luciano também estão conectados. O nosso irmão David, a nossa irmã Edilma, lá de Brejinho. Fagner também está conectado. Aldeana, Marilene, Márcia também está conectada. Glória a Deus. Tem um povo aqui abençoado. Gleide também está conectada lá com o Lucas, o profeta das nações. Eita, glória. O Rafa botou que está com expectativa grande para ouvir a voz do Senhor. Glória. Eita, glória. E o Senhor vai falar com cada um de nós. Amém, glória a Deus. Então, antes da gente começar, vamos fazer uma oração, né? Aqui, feche os seus olhos, você que está aí, e se concentre nos céus. É o momento de orar pela palavra, amém? Pai, nós te damos graças por esse momento. Nós estamos aqui de corações abertos para ouvir a tua palavra, também para falar aquilo que o Senhor quer, que nós venhamos a ouvir, a aprender, que seja tudo aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos ouvir. Porque aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós é precioso e vai edificar, vai abençoar a nossa vida, transformá-la. Então, Pai, nós estamos aqui para te servir e te obedecer em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E a gente vai para a palavra aqui, ó. A irmã Elisa apareceu também no grupo. Glória a Deus. Ela também está conectada. A irmã Cida, mãe de Carlinhos, um abraço. Mandou um oi aqui para mim. Esses irmãos são umas bênçãos. E glórias a Deus. A gente vai para a palavra. Uma palavra poderosíssima. Uma palavra vinda dos céus. É uma bênção. E a gente vai ser muito edificado. A irmã Bernadette também, que eu acho que não sei se é a irmã Bernadette e o Williams estão conectados aqui. O Williams é uma mulher. Williams. o Williams. Eita, glória! É o filho da irmã Elisa. Glória a Deus, o irmão conectado. Williams, um grande homem de Deus. Um abraço, irmão. Graça e paz, irmão. Eita, glória. Ele tá onde? Eu não sei o nome da cidade, não. Ele tá morando fora, mas tá ali conectado. Iaçu Bahia. Tá longe. Olha aí onde o programa tá. A Pedra, né? Solta chegando longe. Que coisa boa. Esse meio de comunicação aqui é muito forte, muito poderoso. Vai até longe.
E as pessoas não são só abençoadas aqui, mas em outros lugares também. Então, glória a Deus por esse programa, né, por a rádio que tem abrido as portas para que a gente venha propagar o evangelho. E glórias a Deus, que Deus continue abençoando esse lugar. Vamos para a palavra, Daniele? Vamos. Eita, glória a Deus. Meu Deus, é forte, viu? Pense numa palavra que vai nos edificar. Vou deixar a oportunidade agora para a Daniele começar e fica aí ligadinho. Eita, Glória, eu não sei se você viu que o programa hoje está diferente, as direções. Geralmente sou eu que dá os alôs, né, no início. E Fábio que conduz a palavra. Mas tem coisas na nossa vida que acontece que é tão bom que você tem que passar para outras pessoas para que elas também possam usufruir. E aí eu estava com essa percepção no coração de falar sobre posicionamento de fé. Eu sei que a gente já falou muitas vezes de fé aqui, eu sei que pessoas sabem o que é fé, eu sei que pessoas têm andado em fé, mas nunca é a mesma coisa falar de fé. Tem áreas da nossa vida que Deus faz assim acontecer de uma forma que parece que nunca aconteceu com você através da fé. E para a gente começar a falar sobre esse posicionamento, eu preciso lembrar a você o que significa fé. A gente começar esse assunto sem eu explicar a você o que é fé, a gente não vai fluir muito. Então, deixa eu explicar a você o que é fé. Muitas pessoas sabem, vou relembrar os que já sabem, e os que não sabem vai ser revelação ao seu coração. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé é um ato que agrada a Deus. Deus não se move, Fábio, por sentimento, por mais que a situação seja difícil. Né? O nosso choro de angústia, de sofrimento, não move a Deus. Agora, um choro de fé se posicionando no que Deus diz, a isso sim, porque aquele choro vai vir baseado na palavra, você vai falar, você vai reivindicar aquilo que te pertence. Mas tem uma coisa, eu tenho que pedir e não posso ficar como a onda do mar. Eu confio ou não confio? Eu confio ou não confio? Lá em Tiago 1,6, ele é bem específico de dizer como é que a gente tem que se posicionar nesse ato de fé. Ele diz assim, ó: peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Sabe, queridos, quando você tem alguma coisa no teu coração e você decide entregar a Deus, mas aí vem a tentação da preocupação e você duvida se vai acontecer, a Bíblia nos assemelha como a onda do mar, que uma hora está num canto, uma hora está no outro, uma hora está no canto, uma hora está no outro. Mas para algo acontecer, eu não posso permitir que a dúvida entre no meu coração, porque a dúvida, ela é um impedimento de Deus agir. Ela impede do poder de Deus operar na minha vida e agir ao meu favor. E aí, lá em 1 Coríntios, ele também nos dá o alerta de como eu devo pedir, confiar e se manter nessa constância de fé. Ele diz assim, lá em 1 Coríntios 16, versículo 13: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Para a gente estar vigilante, não é que a gente tem que estar todo olhando para um lado e para o outro. Esse versículo, ele trata da gente estar vigilante na nossa fé. A gente tem que estar vigilante para o diabo não roubar aquilo que Deus nos prometeu. E aí eu sempre falo, eu acredito que eu sempre falo em todos os programas que eu venho aqui, eu acredito, que a importância de você entender o que Deus tem para você. E como é que eu sei, irmã Daniela, o que é que Deus tem para mim? Na Bíblia. Aí vamos dizer, eu estou com alguma enfermidade e eu não conheço muito bem a Bíblia. E aí eu vou nessa ferramenta maravilhosa que é a internet e digo assim, tem algum versículo na Bíblia que diz que Deus quer que eu fique curado? Aí vai aparecer lá um monte de versículo para você dizendo que Deus quer que você seja curado. A Bíblia diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, a Bíblia está dizendo uma coisa e seu corpo está apresentando outra. E como é que a gente se posiciona na fé? Negando, a gente não nega a existência do problema. A gente nega aquele problema permanecer na gente. Olha para a palavra e diz, aqui, Senhor, a tua palavra diz que eu sou curada. Então, enfermidade, eu não te aceito em nome de Jesus. Meu corpo é curado e sarado. E aí permanece lá os sintomas. E você continua, né, posicionado na fé, vigilante para o diabo não roubar aquilo que te pertence.
Eu já tive muitos exemplos de fé na minha vida e eu vou compartilhar 2 aqui. Um eu já compartilhei, acredito que os 2 eu já compartilhei aqui, mas recentemente aconteceu comigo, que em breve eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar esses 2 últimos, esses 2 últimos não, esses 2 que já aconteceram comigo, que foi justamente o posicionamento de fé, de eu me posicionar na vida dos meus filhos, né? Quando eu engravidei de Isaac vai fazer 17 anos esse ano já, e aí quando eu engravidei dele, né, o exame dizia que ele estava se desmanchando no meu ventre. E para quem conhece Isaac, vê o quanto ele é um menino lindo hoje, não tem nenhuma deficiência, não tem nada fora do lugar, está tudo perfeito. E Deus caprichou mesmo no milagre, porque ele é lindo. Só que aí, quando veio esse diagnóstico, eu tinha 2 opções. Ou ficar com aquilo que os exames estavam me mostrando, ou ficar com o que a Bíblia diz ao meu respeito. A Bíblia diz que filhos são a herança do Senhor, que o que gera no meu ventre é galardão do Senhor. Então, eu tinha que ficar com um ou com outro. Ou com o diagnóstico que me dizia que eu estava perdendo, ou com o que a Bíblia diz que é herança. Então, se é herança, quando chega uma herança na nossa vida, é para a gente ter abundância. Geralmente, quando a gente recebe uma herança, tem aquela parte, né, que foi alguém que te deu, mas vai te trazer um sossego, vai te trazer uma certa alegria, porque você vai ter mais suprimento. Não é isso? Então, nós decidimos lutar contra as adversidades e se posicionar dizendo que aquele filho era nossa herança do Senhor. E aí, através de uma oração, nós se posicionamos, reivindicamos, nós não exigimos de Deus, nós ordenamos que o diabo bata em retirada e que o que é nosso ele não pode pegar. E aí, através daquela oração, eu me posicionei de fé, né, se mantendo firme, vigilante, para que o diabo não colocasse dúvida na minha cabeça. E aí, será que tu está grávida? Será que vai passar vergonha? E a gente tem que ficar vigilante, porque quando vier esses pensamentos, a gente tem que ser rápido em responder. Então, o que é que está vindo na tua vida hoje? Olha aí, qual foi o diagnóstico que veio para você, que está tentando roubar a tua fé? É alguma coisa na tua saúde? É alguma coisa na tua família? É alguma situação financeira? Né? O meu, que eu estou contando, foi na vida dos meus filhos. E aí Roberto disse assim, vai e diga a todo mundo que você está grávida. Mas espera aí, o diagnóstico dizia que o menino estava desmanchando. E aí meu esposo no ato de fé disse, diga a todo mundo que você está grávida. E eu saí. Estou grávida. Só quem está grávida sabe da felicidade de dizer que está grávida, né? Inclusive estou gestante do 3º filho. Eita, glória. E aí eu saí. E o médico disse, você volte aqui com tantos dias, se você tiver mesmo com esse resultado, a gente vai ter que fazer um procedimento. E eu voltei lá, estava positivo, perfeito, gestação saudável, glória a Deus. E aconteceu com Sara também, porque quando mexe com filho, a gente costuma dizer que mexe com as estribeiras da mãe, né? Mas é aí que a gente tem que se sustentar firme na fé, não olhar para a aparência e se posicionar na fé. É um posicionamento, é uma decisão. Sentimentos vai vir para você desistir, sentimentos vai vir para você chorar, sentimentos vai vir para você se desesperar, mas o posicionamento. Tem uma estaca quando é firmada no chão, pode vir o vento que for que não derruba ela, após um posicionamento de fé. É assim, quando você se posiciona na promessa, não tem mentira do inferno que lhe tire dela. E quando foi Sara nasceu, minha gravidez foi saudável, mas quando ela nasceu, com uns meses para frente, quando ela começava a chorar, ela tomava o choro e desmaiava. Ela se apagava e ficava roxa. E aí, né, mais um cenário para mim duvidar, né, dizer, gente, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas aí, com um ato de fé, meu esposo pegou ela para cima, pegou no colo, colocou para cima e disse, diabo, solte a vida da minha filha. Porque é coisa ruim, não vem de Deus. Então, é o diabo que fica tentando a gente roubar a nossa fé. Então, depois desse posicionamento, ela nunca mais teve isso. Né? E eu costumo dizer que se não fosse um ato de fé do meu marido, na época eu era nova convertida, não entendia muito a palavra, ele era mais experiente do que eu. Se não fosse o ato de fé dele, nessas duas posicionamentos, hoje eu seria mãe de 2 filhos enterrados. Mas glória a Deus, porque quando a gente se posiciona, queridos, diante de qualquer circunstância, eu amo dizer essa frase, que Deus, ele é especialista em reverter cenários de morte e trazer vida. Deus é especialista em reverter cenário de choro e trazer alegria. Deus é especialista em trazer um cenário que o diabo te mostra de total enfermidade, que não tem jeito, e ele trazer um cenário de cura completa. Agora, depende, Fábia, do nosso posicionamento.
Se a gente ficar caqueando em dois pensamentos, será que vai acontecer? E agora? Será que isso é de Deus? Será que não é? Por isso que é importante a gente conhecer o que Deus diz. Porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Se eu não conhecesse as Escrituras, sabendo que filho é herança do Senhor para a minha vida, eu ia ter perdido, mas eu me posicionei em algo que eu nem estava vendo, porque a fé é isso, é a certeza daquilo que você espera, a convicção daquilo que você crê, mas você não está vendo. Então, a sua fé, ela faz o mundo sobrenatural agir ao seu favor, para que aquele cenário que é da vontade do Senhor aconteça. Não é isso, Fábio? É forte, fortíssimo. É verdade. E Daniel falando aí, né, veio um versículo aqui, que eu nem tinha notado, e ele diz assim, em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Esse versículo é um versículo tão forte. Imagine se Daniela ela tivesse ali bem fraca, não tivesse mais ânimo para nada, em situações que ela vivenciou. Ela ia perceber que a força dela era pequena. Mas a gente precisa... a Bíblia diz, né, que quando a gente está fraca, aí é que a gente está forte. Isso. Só que às vezes a gente leva isso muito ao extremo, aí a gente enfraquece em uma situação e deixa isso ali acontecer e vai afundando, piorando, e só dizendo eu estou fraca, eu não consigo, eu não aguento, eu não suporto, e acaba que você ficando sem chão e realmente a situação piora na sua vida. Mas aí é nessas situações que a gente tem que perseverar em fé, se posicionar em fé, como o pastor Roberto se posicionou, né, em relação aos filhos, e o milagre aconteceu. Então, quando a gente se posiciona em fé, a gente vê coisas acontecendo, o sobrenatural de Deus. Tiago, ele colocou aqui, aonde há fé, há milagres. A fé é a identidade de um verdadeiro cristão. Quem anda em fé não anda preocupado. Olha só que negócio forte. Exatamente. Gleide também colocou, movidos pela fé, não falamos o problema, falamos a palavra. Isso. Olha que forte, tá vendo? E você aí, às vezes, acaba se enchendo de problemas e não fala. Em vez de falar para aquele problema, a solução, você acaba dizendo que não dá mais certo, que é impossível reverter a situação. Mas a gente tem que crer naquele que tudo pode. E, Daniel, lá em Marcos, capítulo 4, é um texto bastante conhecido, do versículo 37 ao 40, diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então aqui é uma situação onde Jesus se deparou com aquele problema, mas ele agiu. Ele disse: aquieta-se, acalma-se. E ali o problema foi revertido. Então nós muitas vezes vemos o problema e ao invés de falar para aquele problema, pegar a palavra e resolver, a gente vai só aumentando ali, alimentando aquele problema. E começa a falar para um, começa a falar para outro, que é o nosso erro muitas vezes, é de sair espalhando alguma coisa da nossa vida que está acontecendo para outras pessoas, que muitas vezes não sabem nem lhe ajudar. Às vezes até piora. Então a gente tem que saber, até para conversar com alguém, saber a pessoa certa. Porque problemas, tem problemas que só quem resolve é Deus, o Todo-Poderoso. Então é a Ele que a gente tem que clamar, tem que buscar. Então, às vezes acontecem situações na nossa família e a gente só fica olhando. Só fica olhando acontecendo as coisas na nossa vida, doença, nas nossas emoções que muitas vezes abalam. As emoções estão ali bem afetadas, a gente não está com uma estrutura para aguentar, suportar tais coisas. Mas a gente acaba olhando para aquilo ali e não age.
E é preciso, é necessário a gente agir diante de qualquer situação. Ou a gente age, ou aquela situação vai nos derrotar. E Deus não nos chamou para a derrota, Ele nos chamou para a vitória. Então a gente tem que se levantar em ousadia, pegar a palavra, se a situação é enfermidade ou é na família, a gente pega o versículo ali e fala alto, confessa ele ali e diz: eu não aceito, porque a nossa palavra, tudo que a gente libera tem um poder, existe um poder. Então se nós liberamos que não vai conseguir, realmente não vai, mas se nós liberamos vou conseguir, já deu certo, eu vou fazer essa faculdade, eu vou comprar essa casa, eu vou conseguir esse emprego, então isso vai acontecer segundo a sua fé. A fé é assim, você crê no coração e aí você fala. E aí, porque você creu e falou, aquilo acontece. É claro que segundo a vontade de Deus, né? Porque se a pessoa ficar declarando coisa contrária, aí o negócio é meio delicado. Então a gente tem que declarar a fé, tem que declarar coisas positivas, tem que declarar aquilo que a gente quer ver. Então, muitas vezes a gente vai procurar em coisas a solução, mas a solução não é em coisas ou em pessoas, a solução é em Jesus. A solução não é em bebida, a solução não é em namoro, a solução não é em vícios, não é em se isolar, porque às vezes as pessoas acabam se isolando e isso não é bom. O bom é você conversar, como eu falei, com alguém que pode lhe ajudar naquela situação. E, claro, clamar ao Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Pai, porque Ele é um Pai poderoso que pode reverter a situação que nós estamos vivendo se nós se prostrar a Ele, se nós for em busca de ajuda, né? Então a gente precisa se posicionar em fé, amém? Ô, Fábio, é interessante esse comentário que você leu aí de Tiago, que o que ele diz relata também um acontecido que aconteceu, né, que está registrado na Bíblia, que diz assim: quem anda em fé não anda preocupado. Isso aconteceu com uma mulher que engravidou, né, e ganhou o bebê e depois morreu. E aí ela foi atrás do encontro do profeta e durante o processo as pessoas perguntavam: e você, como é que está? Ela dizia: tudo vai bem. Uhum, Por quê? Porque quem anda em fé não anda preocupado. Aí que a pessoa com o filho morto em casa, sim, e dizendo que tudo tá bem. Ah, então quer dizer que ela estava mentindo. Não, ela já estava vendo a solução do cenário. Exatamente, ela estava, né? Ela já estava vendo que o filho dela ia ser ressuscitado. Porque se ela não tivesse ainda, ela dizia: meu filho acabou de morrer. Né? Ela nem falou nesse ato, ela já disse a resposta: tudo vai bem, porque ela já viu o cenário de tudo resolvido. E ela foi em busca de alguém que poderia ajudar, né? Exatamente. Imagine se ela tivesse em busca de outra pessoa assim que não poderia. Então ela foi e obteve um resultado muito bom. Exatamente. Lá em Filipenses 4, versículo 6, diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas com ações de graças. E o que esse versículo tem a ver com se posicionar em fé? Sabe por quê, queridos? Porque tem muitas situações que vêm para tentar nos deixar ansiosas. E eu vou lhe perguntar: a gente preocupada e ansioso resolve alguma coisa? Não. Não, mas eu lhe garanto que vai lhe trazer dor de cabeça, insônia, falta de vontade de comer, depressão, ansiedade. Porque quando a gente fica com esse cenário de ficar ansioso, a gente não faz nada e ainda obtém enfermidade para o nosso corpo. A Bíblia é bem enfática em dizer que as suas petições estejam conhecidas diante de Deus. Então você vai pegar aquilo que está tentando roubar a tua paz e vai apresentar ao Senhor. Ó Pai, é assim que está acontecendo, assim, a tua palavra diz isso sobre o meu respeito, e eu lanço sobre o Senhor, e eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Por quê? Às vezes as pessoas não fazem isso por comodismo, quero ficar no conforto. É bem mais confortável chegar na casa de Fábio, que eu estou vendo ela, e contar os meus problemas para Fábio sentir pena de mim, né? E dizer: a bichinha, tem nada não, vai passar. Né? Do que eu ir para o meu quarto, trancar, me ajoelhar e falar com Deus que eu não estou vendo. Mas, se você fizer esse ato,
crendo que Deus está te ouvindo, você pode até não ver, mas se você fizer esse ato, pegar como se os problemas fossem um pacote de coisa, entregar nos pés do Senhor e crer que Ele vai agir ao teu favor, eu tenho certeza, irmãos, porque eu sei, porque acontece comigo. É como que sai um peso dos teus ombros quando você confia. É como que você já vê o resultado daquilo, já o cenário mudado. É como que aquele cenário mais de dor, de destruição, não mais movesse o teu coração, você não sentisse mais tristeza. Por quê? Porque veio a convicção da certeza que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, agora entrou na tua causa para resolver. E lá em 2 Coríntios, diz assim, esse versículo, eu gosto demais dele, versículo 13. Diz assim, ó, está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. A gente se arreda com as palavras. Quando eu estou posicionado na fé, o cenário está até lá. Mas eu não digo que aquele cenário está contrário ao que a Bíblia diz. Eu falo o que a Bíblia diz, nesse espírito de fé, na fé que agrada ao Senhor. A fé que agrada ao Senhor é o que está escrito. Está escrita, a Bíblia diz, eu criei, por isso falei. Quando você crê o que está na Bíblia e você fala, às vezes não tem nem tanta fé no coração. Mas só em você falar, o primeiro ouvido a escutar é o teu. Então vai gerar fé no teu coração. Então você fala em cima daquela circunstância. Fala em cima do problema. Quando você fala, é como que você se arredou com aquilo que você disse. E é prego batido de ponta virada. E agora, o segredo de acontecer é o descansar no Senhor. O descansar no Senhor é você olhar para todas as circunstâncias ao teu lado que estão ao contrário e você dizer, isso não me atinge, porque eu sei o Deus que está agindo ao meu favor. O cenário está dizendo isso aqui, que está perdido, que não tem mais nada, mas o meu Deus diz que já está resolvido. E esse ato de fé, você contrariar os sintomas, você contrariar as suas emoções, às vezes dá vontade de chorar e você tem que rir. Porque o choro, às vezes, é um ato de incredulidade. E o riso, muitas vezes, é um ato de fé. Você já rindo pela situação que você já viu. Vamos dizer, estou terminando o programa, mas dá tempo de concluir. Vamos dizer, vamos trazer um exemplo aqui, né, de uma mãe está esperando o filho. Vamos trazer essa situação aí. E aí ela fez todos os exames, está grávida. E aí o médico diz, não tem vida aí não. Mas você não fez o exame e não disse que estava grávida? Qual é o seu ato de fé? Eu sei que vai vir a vontade de chorar. Mas por um ato de fé você ri. Por que você ri? Porque você crê que aquele cenário de morte vai trazer vida. E aí esse ato de fé, você demonstrando que não está acreditando naquele cenário, vai fazer Deus intervir a seu favor. E aí essa mãe se posiciona, né, e ela ganha o filho, e o filho está lá com saúde. Por quê? Porque ela contrariou os cenários naturais e decidiu se posicionar na fé. Então a fé, para muitos, é loucura. Mas para Deus é a certeza daquilo que você pede, de acordo com a palavra, acontece. Por isso que às vezes muitas pessoas acham que o crente é doido. Né? E é loucura mesmo. Que um cenário de choro a pessoa vai ter que rir. Né? Então isso é loucura mesmo, mas eu prefiro andar pela loucura da palavra do que andar pelo natural do mundo e andar frustrado. É uma loucura que tem resultado bom, tem, né? E eu sou prova disso que tem. E tenho certeza que Fábio já provou muitas coisas disso. Então, pessoal, a gente está finalizando, eu vou passar para a Fábio para ela dar alguns avisos, mas quero dizer a você que independente do cenário que está mostrando ao seu favor, se for contrário à sua palavra, se for contrário à palavra de Deus, eu desafio você a você se posicionar em fé no que a Bíblia diz e confiar. E aí depois você entra em contato e conta o testemunho aqui no número da Rádio Pedro Santo, que eu quero ver o testemunho que Deus fez na sua vida. Amém? E o pessoal aqui no grupo só dizendo, eita, a palavra forte, Deus está falando. Glória. É porque a palavra de Deus é poderosa, né? Então, para fechar aqui com uma frase que eu já ouvi, né? Eu acredito que muitos já ouviram, mas eu vou relembrar. Não diga a Deus, não diga às pessoas que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Então a gente não precisa falar que está com problema, as pessoas vai até o problema e diz, eu tenho um grande Deus que pode fazer, que pode reverter essa situação e vai acontecer.
Isso que eu estou crendo vai acontecer. Então a gente tem que olhar pelos olhos da fé. E o programa está chegando ao final.